Voltamos com o Band Cidade Entrevista, neste sábado falando sobre as ações em infraestrutura da Prefeitura de Manaus. Secretário, iluminação pública, como é que vocês estão trabalhando? Na verdade, esse serviço é terceirizado, mas a Seminf fiscaliza a empresa. Esse serviço é terceirizado, executado por uma empresa chamada Manaus Luz, mas sob a nossa fiscalização. Existe um departamento de serviço de iluminação pública, que é o DECIP, que fiscaliza diretamente os serviços executados pela Manaus Luz. As zonas leste e norte, os moradores dessas zonas da cidade reclamam muito da falta de iluminação pública nas ruas. Vocês têm uma preocupação com determinados pontos da cidade? E existe um cronograma que vocês já estão trabalhando? A nossa preocupação existe e é na cidade inteira, não em alguns pontos. A gestão do Arthur e do Issa é uma gestão extremamente responsável. Ela não deixa de lado nenhuma área da cidade de Manaus. Agora, é lógico, vamos agir naquela que mais necessita. Hoje, quais são essas áreas? Prioritariamente, a Zona Norte e a Zona Leste. A Zona Centro-Sul e a Zona Oeste, não é que elas estejam bem, mas elas estão com uma necessidade, uma demanda menor que a Zona Leste e a Zona Norte, que são áreas com a maior população de Manaus, principalmente a Zona Norte, depois a Zona Leste. Então, existe uma ronda da Manaus Luz, onde o funcionário dela faz uma ronda à noite para saber os principais pontos que precisam ser trocados. E é feito um levantamento, e desse levantamento que é feita uma programação para que esses pontos sejam trocados. Vamos falar um pouco sobre essa questão das adutoras que estão estourando aí na cidade. Já foi a terceira esta semana e causando prejuízos para muitos moradores. A primeira, que foi no bairro da Compensa, realmente muitos moradores correram até risco de morte. A Prefeitura pode fazer algo em relação à Manaus Ambiental, que é a concessionária responsável pelo serviço de abastecimento de água na cidade? Pode, a Prefeitura tanto pode quanto deve, né? A gente tem que fiscalizar o serviço executado pela concessionária da Manaus Ambiental. Vocês estão acompanhando esse serviço de reparo nessa última adutora que ocorreu na estrada da Ponta Negra? Eu pessoalmente estive lá acompanhando todo esse serviço que foi executado por eles. Desde a hora que aconteceu até a finalização do serviço, o que aconteceu? Eles fizeram uma melhoria lá na Ponta do Ismael e fez com que o fluxo de água que a Manaus recebe aumentasse. Só que todos os dutos deles, né, já são dutos de vários anos, não sofreu também essa melhoria. Então aumentou a pressão sobre esses dutos e faz com que em algumas áreas a gente tenha esse rompimento dessas adutoras. Mas isso não impede que a gente fiscalize isso, que a gente cobre deles essa melhoria, até porque é um transtorno absurdo. Isso causa prejuízos materiais e outros prejuízos para a nossa cidade que a gente não pode permitir mais que isso aconteça. Me parece que a Prefeitura vai multar a Manaus Ambiental em relação ao rompimento dessa última adutora. Isso procede, essa informação? Procede. O prefeito, ele é um homem muito probo, muito responsável. Ele não permite que se brinque com o povo da cidade de Manaus. Então, quando questões como essa acontecem, ele de imediato toma providências para que as concessionárias sejam acionadas e sejam responsabilizadas e de imediato possa sanar esses danos causados para a nossa população. Qual que foi a resposta que a Manaus Ambiental deu para a Prefeitura, para a Seminf, em relação a esses rompimentos que estão havendo? Isso é pontual ou não? Existe realmente um problema que está afetando a rede deles em toda a cidade e seria possível até acontecer outros rompimentos, né, na cidade de Manaus? Então, isso é pontual, não é em toda a cidade. Como eu lhe falei, houve uma mudança de pressão naquela área, principalmente ali próximo ao Porão do Alemão, onde rompeu a adutora próxima àquela transportadora, e houve ali um esvaziamento da rede com essa falta de abastecimento temporário. Quando voltou, né, houve ali uma pressão muito grande, fez com que aquela adutora desestabilizou o terreno e aquilo viesse abaixo. Graças a Deus, né, os danos foram menores, né, materiais, e nós já entramos em contato com o Ayrton, que é o diretor de operações da Manaus Ambiental, para que ele possa nos fornecer todas as adutoras que estão em risco de isso acontecer, e nós vamos pessoalmente fazer o monitoramento dessas adutoras, para que a gente faça um projeto para que isso não aconteça mais. Um caso muito próximo, né, muito parecido, foi lá na Baixada da Alegria. Houve, né, um desmoronamento lá, uma adutora deles está exposta. De forma imediata, nós notificamos a Manaus Ambiental
ela já tem conhecimento desse problema e ela já está agindo no projeto para que ela possa fazer uma mudança daquela adutora para que isso não venha acontecer também. O projeto Minha Casa Minha Vida, de habitação, a Prefeitura também participa desse projeto? Tem alguma ingerência? Participa fortemente. O Issa, que é vice-prefeito, ele também é secretário de infraestrutura e secretário de habitação. Então, ele tem assim uma responsabilidade enorme dentro da prefeitura. E ele, como secretário de habitação, ele comanda uma equipe muito competente, que é comandada pelo subsecretário Dante, que é responsável pela pasta de habitação. Mas com relação à habitação, tem um projeto para que a gente possa oferecer 3.400 unidades habitacionais. Se o Issa e o Arthur conseguirem só nesse projeto oferecer essa quantidade de unidades habitacionais, vai ser o maior projeto nos últimos 10 anos de todas as gestões anteriores. Vamos fazer o que eles não fizeram. Vamos entregar 3.400 unidades habitacionais para a cidade de Manaus. Tem um prazo para a entrega dessas unidades? Bom, é uma questão agora de se conversar com a CEMEF, que é a Secretaria Municipal de Economias e Finanças. O projeto já está pronto, nós já temos tudo pronto. Está faltando a contrapartida da Prefeitura de uma negociação com a CEMEF para que ela libere 15 milhões. Se a CEMEF concordar em liberar 15 milhões, de forma imediata já vamos dar o pontapé desse projeto e ao longo desse exercício, desse ano, a gente já vai começar a fazer a construção das casas. E vocês já têm uma área definida para a construção dessas unidades habitacionais? Existem várias áreas, né, que estão em estudos, mas nós temos que ter uma área grande para poder comportar essas 3.400 unidades. Então é justamente nessa negociação aí que nós já estamos entre o proprietário, né, a prefeitura e as empresas que podem fazer a construção dessa casa, dessas unidades habitacionais, para que a gente possa entregar essas casas. A Defesa Civil, ela tem um cadastro, né, de pessoas que moram em áreas de risco aqui na capital. Essas pessoas teriam prioridade dentro desse programa de habitação? Com toda certeza. O Capitão Aníbal, que é o responsável pela Defesa Civil, recentemente eu e ele sentamos numa reunião para que a gente pudesse mapear todas as áreas de risco de Manaus. E já foram mapeadas essas áreas de risco. Nós já estamos com um projeto de intervenção nessas áreas de risco, porque entendemos que isso pode trazer danos à vida, né? Risco de vida a essas pessoas. Então, essas pessoas serão priorizadas para receber essas unidades habitacionais. O que acontece? Quando existe uma área de risco, existe uma ação integrada entre a Defesa Civil e a SEMAGE, que é a Secretaria Municipal de Assistência Social, e ali eles fazem a retirada dessas famílias, eles entram no aluguel social, mas isso tem que ser temporário, né? Então, quando nós entregarmos essas unidades habitacionais, com certeza essas famílias serão contempladas, serão priorizadas. Eu queria falar um pouquinho sobre obras de drenagem, aquele tipo de obra que rende muito pouco capital político, né, para os governantes, mas que são essenciais para o andamento da cidade. Vocês estão trabalhando também nessa área? Drenagem rende pouco capital político, mas o Arthur, na gestão passada, de 20 anos atrás, foi o prefeito que fez a maior rede de drenagem da cidade de Manaus. E isso continua na gestão dele agora, junto com isso. Que é o que evita os alagamentos que a gente comumente vê quando caem as chuvas de inverno. Perfeito, porque as gestões anteriores, de forma... enfim, eles abriam os bairros, faziam o asfaltamento dos bairros, colocavam ali toda essa infraestrutura de asfalto, mas não entregavam com drenagem. O que aconteceu ao longo do tempo? Com as chuvas, as águas não tinham para onde correr, né, para debaixo da terra, alagava, subia e fazia com que as casas fossem tomadas por essa inundação, por esse alagamento. Então, existe um projeto de drenagem. Nós já estamos agindo nas zonas norte, leste e ali na região centro-sul, ali no Mauazinho, com drenagem, mas drenagem profunda, porque existem dois tipos de drenagem. A drenagem superficial, que é a sarjeta e meio fio, que é para fazer o caminho das águas, para quando chover, né, para ter um caminho das águas. Externa, né? Isso, né? Uhum. Tem um asfalto e você vê ali uma camada de cimento, ali é uma sarjeta e tem o meio fio. Aquilo tem ali, as galerias, né? Aquilo ali é uma drenagem superficial. E tem as drenagens profundas, que é aquela que a gente não vê mesmo, né? Que a gente abre a terra e ali coloca os dutos para fazer um caminho para receber as águas. Nós já estamos fazendo isso, já fizemos várias esse ano.
mas como você falou, as pessoas não veem. Mas, por exemplo, lá no Campos Sales, no Parque Riachuelo, nós estamos com um projeto de, na entrada da Bemol ali, próximo à Torquato, fazer 500 metros de drenagem, porque quando chove, ali na entrada do Campos Sales, alaga tudo. Quer dizer, uma rede dessa melhora consideravelmente essa situação. Melhora, porque aquela água, ela fica represada, depois ela cai, ela vai lá para Carbrais. Então, os moradores que ficam lá embaixo recebem a água aqui de cima e não tem para onde escorrer. Então, se aqui em cima recebesse água e essa água fosse para o solo, não haveria risco de alagamento lá em quem mora em áreas mais baixas. Secretário, a gente está chegando ao fim do programa. Eu queria falar rapidamente sobre a questão de reforma de praças aqui na capital. Vocês estão trabalhando também nessa frente? Estamos. Na verdade, nós temos vários projetos em andamento e a reforma de praças é um desses projetos. Então, a gente pode assegurar, né, com toda certeza que vamos entrar em praça na cidade de Manaus, porque Manaus é uma cidade que já foi muito tempo esquecida pelo poder público, foi maltratada, tinha apenas ali uma parte central que era um pouco, né, tinha a presença do poder público, mas quem mora na zona norte e leste não vê efetivamente o poder público ali atuando. Mas ali tem campo de futebol, ali também tem praça, ali tem rua, então a gente não pode deixar com que essas áreas, essas pessoas fiquem desabastecidas do poder público. São áreas de convivência interessantes e essenciais aí para a população. O que é uma praça? Uma praça é um local onde o jovem namora, né, brinca, a família passeia, né, as pessoas podem se confraternizar, então é um ponto de encontro para melhoramento do convívio social. Então a gente entende que isso existe sim, nós já estamos com um projeto ali indo para o Santo Antônio, próximo ao supermercado que tem ali, próximo à prefeitura, de fazer toda a requalificação daquela praça. Além da praça também existem as pontes. Nós temos um projeto de pontes muito forte, porque assim como nós entendemos que a praça é um ponto de encontro de pessoas, a ponte é um elo de ligação entre a origem e o destino, entre uma expectativa onde uma criança sai da casa e quer ir para uma escola, o namorado sai de casa, atravessa uma ponte para encontrar a namorada, o trabalhador sai de casa para ir trabalhar. Então, ponte, ela liga as pessoas também. Então, ponte e praça, nós vamos trabalhar. Ok, subsecretário de Serviços Básicos da CEMINF, Antônio Peixoto, muito obrigado pela entrevista. Nós que agradecemos, em nome do prefeito Arthur, do nosso vice-prefeito Issa Abraão, agradecemos a oportunidade e estamos aqui para prestar o melhor serviço para a população de Manaus. Obrigado, boa noite. Obrigado, uma boa noite. O Band Cidade Entrevista deste sábado fica por aqui. Você assiste agora as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Até semana que vem.